Bom dia, meus irmãos. Que final de semana quente, né? Graças a Deus para quem gosta. Não é o meu caso. Não é o meu caso, mas quem gosta pode aproveitar. Eu prefiro um clima, né, um pouco mais friozinho. Mais ou menos aí uns 20 graus a menos, pelo menos. Mas graças a Deus, né? Seu nosso Deus, Ele contempla aí com as temperaturas, os dias chuvosos, os dias de calor, os dias de frio. E em tudo nós temos que agradecer ao nosso Senhor. E agradecer também aos irmãos que, nesse mês de janeiro, o mês de férias, nós sentimos falta de alguns irmãos que nós sabemos que não estão aqui porque estão viajando, enfim, estão curtindo com a família. Isso tudo faz parte. E nós vamos ver, inclusive, também isso no estudo de hoje. Que o nosso objetivo é falarmos sobre o gerenciamento, a administração, o planejamento, o controle do tempo. Eu acho que é um assunto que é bem comentado, que ouvimos bastante sobre isso, mas é um assunto que sempre carece de um pouquinho mais da nossa atenção, e por isso vale o alerta, né, de prestarmos atenção sobre o tempo, sobre o gerenciamento do tempo. E nessa lição, os nossos objetivos é compreender exatamente essa importância de gerenciar, de cuidar, de se preocupar com o tempo. Aprofundar-se sobre a nossa responsabilidade administrativa, e aí pensando também sobre o tempo, né? Sabia que existe uma responsabilidade nossa? Então nós vamos pensar sobre isso também. E refletir sobre os benefícios de gerenciar o tempo com sabedoria, que é o mais importante de tudo, usar o nosso tempo com sabedoria. Então nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre esses pontos, tá bom? O texto bíblico que vamos usar como referência é o Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16. E aí nós vamos abordar esse tema, irmãos, dentro de uma perspectiva bíblica, né? Logicamente, que faz sentido aqui por ser uma escola bíblica dominical. Agora, existem várias outras abordagens relacionadas ao tempo e o aproveitamento do tempo, e eu não estou desvalorizando as outras abordagens, todas elas são importantes, né? Desde esse princípio que procuremos usar o tempo ou administrar o nosso tempo com sabedoria. O texto bíblico diz assim, ó: portanto, vede prudentemente como andeis, não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Vamos orar? Amado Deus, nós estamos aqui reunidos como povo teu, como tua igreja, e estamos dispostos a aprender um pouco mais da tua palavra. Hoje o nosso objetivo é aprendermos a administrar aquilo que o Senhor nos entregou de precioso, que é o tempo. Por isso contamos, ó Pai, com a sua ajuda e a iluminação do seu Espírito Santo, para que possamos aprender verdades, relembrar verdades sobre essa necessidade de cuidarmos do tempo. É no nome do teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, então ainda falando sobre esse novo ciclo, o ano de 2026 que se inicia, e cuidar, controlar o tempo é um tema importante para pensarmos também no início do nosso ano. Esta reflexão ela é essencial porque nós precisamos admitir que apesar do Senhor nosso Deus ser dono do tempo, Ele nos deu um tempo para administrar. E como estamos fazendo isso? Como estamos administrando o tempo que recebemos do Senhor? Nós recebemos de Deus algumas coisas, dentre dessas coisas, exatamente está essa administração, e a nossa missão como bons mordomos é colocar de maneira prática
nas nossas vidas lições que vão nos ajudar a aproveitar cada vez mais o nosso tempo. Já imaginou no impacto positivo nas nossas vidas se pudéssemos aproveitar cada instante com sabedoria? Aqui eu coloco uma interrogação, porque é uma imaginação. Porque, claro, nós somos seres imperfeitos, temos as nossas falhas, vamos continuar falhando, vamos continuar errando. Então, eu sei que nem sempre nós vamos conseguir aproveitar o nosso tempo com o máximo de sabedoria possível, aí mais por conta da nossa limitação. Mas se nós pudéssemos aproveitar, seria muito bom. Então, de qualquer forma, ele cabe o exercício e as lições para entendermos como nós podemos fazer isso da melhor maneira. Eu não sou perfeito, não vou conseguir a perfeição nesse ponto da minha vida, sabemos disso, mas sempre há espaço para melhorar. Por que devemos refletir isso, então, no início do ano? Porque nós temos praticamente 12 meses completos para viver, se assim o Senhor permitir, e considerando que ainda estamos na primeira quinzena de janeiro. Então, assim, tem muito tempo para ser aproveitado. E quando nós já começamos o ano pensando dessa maneira, com certeza o nosso aproveitamento no final do ciclo, ele vai ser melhor. Claro que nós precisamos levar em consideração algumas coisas. O Senhor, o nosso Deus, é um Deus todo-poderoso, Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas, e há vários textos bíblicos que falam sobre essa soberania, esse poder de administração de Deus, inclusive sobre o tempo. Então, se por um lado nós somos responsáveis, por outro lado nós sabemos que existe um Deus que também rege sobre toda a nossa história, inclusive sobre o tempo. Mas, para nós aqui, dentro do que é proposto, o que de fato devemos refletir hoje é sobre a nossa parte, a nossa responsabilidade. Ok? Existe um Deus, Ele cuida de mim, Ele é todo-poderoso, Ele cuida das estações, do tempo, Ele cuida da minha vida e cuida da vida de cada um dos irmãos. Mas quanto a mim, como eu posso administrar da melhor forma o tempo? Existe então o kairos, que é um termo grego antigo utilizado para falar sobre o tempo oportuno e também para descrever o tempo de Deus. Mas nós temos as nossas responsabilidades. Também um texto bem conhecido, que é de Eclesiastes capítulo 3, ele fala bastante sobre o tempo, né? Que existe tempo para todas as coisas. Mas como podemos aplicar isso? Será que é só ficar parado e esperar chegar o tempo de cada coisa acontecer? Será que isso funciona? Será que é exatamente isso que o texto de Eclesiastes quer dizer? Será que isso se aplica em qualquer situação nas nossas vidas? Então esse é o nosso desafio, né? Perceber, poxa, aqui é importante uma intervenção minha. Então, existem coisas que, independente da situação, são de nossa administração. E nós que vamos tomar a decisão em realizar ou não, ou em realizar agora ou em um momento futuro. E para desenvolvimento do tema, eu gostaria do primeiro ponto, pensar sobre o valor do tempo. E aí uma pergunta retórica para os irmãos. O tempo ele é valioso? Será? Será que, de fato, o tempo é valioso? Muito, né? Muito valioso. Mas quantas vezes nós desperdiçamos o tempo, né? Às vezes nós paramos e olhamos, poxa, perdi tempo com tal coisa.
Olha, perdi tempo com isso. Às vezes nós refletimos sobre algumas decisões que nós tomamos que fazem com que esse tempo tão valioso, ele acaba sendo desperdiçado. Não é isso? E as Escrituras Sagradas, elas nos advertem sobre o nosso tempo, que ele é limitado. E por isso nós devemos valorizá-lo, utilizando o tempo com propósito. O nosso tempo não é por acaso. Nós não temos um espaço para desperdício. Quantos anos uma pessoa vive? Por mais que possamos imaginar e viver muitos anos, a gente sempre quer, se pudesse, né, um pouquinho mais. Então, esses períodos, ou os tempos que nós vivemos, ou as oportunidades que nós temos, elas precisam ser pautadas com propósito, e as nossas decisões na administração do tempo também precisam ecoar para a eternidade. Porque lá sim nós teremos um tempo indeterminado, infinito, sem limites. E aí, não é que o tempo seja menos valioso lá, mas aqui exige de nós a urgência para alguns pontos. E dentro desses pontos, é pautar as nossas decisões, que voltam para a eternidade. Porque é nesse tempo que nós estamos vivendo hoje aqui terreno, que as nossas decisões também definem como será a nossa eternidade. Então, apesar de não ser um tempo eterno, ele é importantíssimo. Então, a nossa vida, ela é breve. O tempo, ele é implacável. Não retrocede. Não tem jeito, não volta atrás. Não adianta chorar pelo leite derramado, né? É assim que diz o ditado? Mais ou menos isso. Então, não adianta. Passou, aconteceu, não deu certo, eu errei, então vamos erguer a cabeça e seguir em frente. Vamos tentar fazer melhor da próxima vez. Mas se for possível, gerenciar o tempo, gerenciar as nossas decisões, para evitar que esse leite seja derramado, perceba que sempre vai ser melhor. Porque o tempo não volta. Algumas oportunidades são únicas também. Sabia, irmãos? De repente nós não sabemos se teremos novamente as mesmas oportunidades. Às vezes nós não temos chance de corrigir algo que ficou para trás. E a nossa oração, ela precisa ser então semelhante à do salmista. No Salmo 90, 12, que eu coloquei aí na folhinha, tem uma parte aqui de uma frase que está fora, para decisões com impacto eterno, né? Isso aí pode desconsiderar, irmãos. Tá bom? Mas o Salmo diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Olha que interessante que a oração, né, o pedido que o salmista faz para o Senhor, para ensinar a contar os dias. E o objetivo de contar os dias é alcançar sabedoria, ou seja, fazer esse gerenciamento, esse controle, essa administração do tempo com sabedoria. Esta é a oração do salmista e também deve ser a nossa oração. Porque apesar de ser algo que nós estamos falando aqui, da nossa parte, da nossa responsabilidade, isso não significa que não podemos contar com o auxílio de Deus. Pelo contrário, devemos contar com o auxílio de Deus e pedir ao Senhor que nos auxilie nessa administração, que é tão importante para os nossos dias e para a nossa vida.
Contar os nossos dias é viver com inteligência e sabedoria. Não é viver assim, literalmente, como se não houvesse amanhã, apesar de não termos certeza do amanhã, mas vivemos como se não houvesse amanhã de uma maneira imprudente. Sabe, eu vou fazer as coisas tudo atropeladas, porque eu tenho que aproveitar o dia, tenho que usar com sabedoria, porque eu não sei do amanhã. Tá certo, você não sabe do amanhã, mas será que atropelar as coisas, administrar isso com a sabedoria? Então, assim, não tem uma linha reta, exata. Olha, daqui para cima eu preciso priorizar 100% que eu não sei. E daqui para baixo, não. E isso é mais um motivo para solicitarmos o auxílio de Deus. Claro que, na prática, há questões que nós já podemos determinar, e nós vamos trabalhar um pouquinho sobre essas questões. Mas nem sempre é tão fácil estabelecer o que eu devo fazer agora, o que é prioridade e o que não é. E o salmista fala aqui que contar os dias com sabedoria é exatamente isso, é focar no que é principal. Então eu preciso determinar aquilo que é principal, baseado em alguns princípios da minha vida. E geralmente nós vamos usar princípios bíblicos para isso. Por isso que focar no que é principal envolve, dentre outras coisas, relacionamentos saudáveis e uma vida equilibrada em todos os sentidos. Então o objetivo não é que, saindo daqui, sejamos pessoas 8 ou 80, muito extremistas. Então eu preciso cuidar do meu tempo, administrar, vou contar todos os segundos que eu levo para fazer todas as coisas. Não é isso, necessariamente. Não é simplesmente matemática. É algo um pouquinho diferente. É buscar uma vida equilibrada. E uma vida equilibrada, nós precisamos separar pelo menos 3 coisas. Que é uma vida equilibrada mentalmente, uma vida equilibrada fisicamente e uma vida equilibrada espiritualmente também. Por quê? Valorizar o tempo, ele quer dizer que eu preciso ser produtivo, sim, mas que eu também preciso ter um tempo para descanso. Porque se eu não entrar nesse equilíbrio entre produtividade e descanso, eu vou falhar nos pontos de ter uma vida equilibrada. Tanto mentalmente, emocionalmente falando, como fisicamente também, porque eu vou ficar mais cansado do que eu deveria, como espiritualmente também. Posso ficar abalado por estar muito de um lado ou do outro. Então, vamos ser produtivos? Vamos. Mas também vamos separar um tempo para descanso. Existem pessoas que são muito produtivas e são tão focadas em produzir, e produzir com excelência, em produzir sem parar, que esquecem que não são uma máquina. Portanto, carecem de descanso. E é um descanso que precisa ser um descanso de qualidade. Não é simplesmente eu deitar na minha cama e dormir 5, 6 horas por dia. Num calor desse é difícil até dormir, né? É difícil até dormir. Então, é esse ponto, irmãos, é esse equilíbrio que eu quero propor. Precisamos cuidar dessas coisas. Agora sim, é verdade também que existem pessoas que são muito preocupadas com a sua produtividade, mas também existem pessoas que não produzem nada, não conseguem produzir o mínimo necessário. Isso também acontece.
Existem pessoas que não conseguem ter foco, têm dificuldade com o foco, de separar as atividades do dia a dia para fazer, e às vezes vê o dia acabar e não realizou nada. Alguns são tão focados que a impressão deles é que o tempo passa rápido demais. Já percebeu quando você está trabalhando muito e tem muita coisa para fazer? Aí você olha na hora e de repente passaram-se 3 horas e você achou que tinha passado uma. Nossa, como está passando rápido. Sua mente está muito concentrada. E agora, quando nós estamos mais ociosos, digamos assim, mais tranquilo, é o contrário, nos dá a impressão de que o tempo está demorando mais para passar, né? Nossa, já acabou o dia e não deu 11 horas da manhã ainda. Isso não acontece também? Então, é isso. Esse equilíbrio é importante. Sermos pessoas bem produtivas, satisfeitos com o que produz, mas uma pessoa que também tem um tempo de descanso com qualidade. E outro ponto também que eu gostaria de conversar com os irmãos, que é bem discutido hoje, que é a procrastinação. Nós devemos evitar, e nós estamos hoje vivendo uma realidade, por vários motivos, em que postergar aquilo que precisamos fazer, cada vez mais atrapalha o nosso dia a dia, atrapalha a nossa produtividade, atrapalha o nosso descanso, atrapalha o nosso emocional, o nosso físico, o nosso espiritual e tudo. Porque no final das contas nós ficamos decepcionados com nós mesmos. Quando olhamos para trás e observamos que tínhamos muito o que fazer, e no final das contas, nós não produzimos nada, e não sabemos por que razão não produzimos, é muito triste. É muito triste. E esse é um mau hábito que, às vezes, nós percebemos, e prejudica a nossa vida, prejudica a nossa confiança, a nossa comunhão com Deus, além de tudo. E nos deixa triste. Adiar tarefas, às vezes é só empurrar aquilo que você sabe que deveria ter feito para amanhã. E vai acumulando, e às vezes nós precisamos tomar decisões difíceis, e nós não tomamos essas decisões difíceis, porque nós sabemos que isso vai gerar um estresse naquele momento, não é isso que acontece? Eu não vou falar sobre isso agora, porque isso aqui vai tumultuar, né? Alguém vai ficar chateado comigo, vou ficar nervoso, vou ficar estressado. Só de pensar já estou suando. E aí o que nós fazemos? Nós procrastinamos essas decisões, postergamos essas decisões, como se fosse algo bom. Mas além de nós adiarmos o inadiável, ainda nós continuamos preocupados porque era algo que nós poderíamos ter resolvido, deveríamos ter resolvido, sabíamos disso e não resolvemos. Olha que engraçado. Quem sabe aí, né, o mundo acaba amanhã, eu não preciso lidar com esse problema. Mas aí chega outro dia e o mundo não acabou, né, Paula? E aí a gente continua com os nossos desafios, estão lá. Né? O problema nos bate à porta, nos acorda, nos atrapalha a dormir, e nós ainda achamos que a melhor decisão é sempre deixar para depois. A Bíblia nos alerta sobre o perigo da negligência. E precisamos prestar atenção nisto. Às vezes esperamos pelo momento ideal, e esse momento ideal nunca chega. E o amanhã ele sempre acaba sendo uma promessa que nós nunca cumprimos. Então nós temos que aproveitar o nosso tempo. E de acordo com o tempo que nós temos, honrar a Deus. Cumprindo o nosso propósito de hoje. Veja o que está escrito em Provérbios, capítulo 10, versículos 4 e 5, que diz: o que trabalha
com a mão displicente empobrece, mas a mão do diligente enriquece. Então, assim, não adianta eu fazer de qualquer jeito, tentar não fazer. Eu preciso tomar decisões e algumas decisões requer urgência. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Então aqui, o texto de Provérbios, ele fala de dois filhos. Ele fala de um filho prevenido e de um filho acomodado. E essa diferença entre ser displicente e diligente, ela é resultado das nossas decisões. Então, quando nós tomamos uma decisão, nós somos displicentes ou diligentes, cuidadosos ou imprudentes. Por isso que existe um ditado também que diz: não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. É mais ou menos isso. Então, tem coisas que, apesar de, como eu disse, devermos pedir orientação de Deus, falar com o Senhor, né? Pedir que o Senhor nos ajude, Senhor, me conduz, vá comigo, Senhor. Continuando aqui. Então, assim, por serem decisões delicadas, tensas, às vezes nós sabemos que elas precisam ser urgentes e não avançamos. Ficamos presos e não conseguimos avançar nesse sentido. Isso também é fruto da procrastinação e de postergarmos aquilo que não deveríamos postergar. Agora sim, vamos falar, irmãos, um pouquinho sobre a nossa vida no dia a dia e hoje o grande vilão e o grande inimigo que nós temos para a administração do nosso tempo. Então eu vou falar algumas palavras aqui e os irmãos já vão entender do que exatamente nós vamos falar. Por exemplo, redes sociais, smartphones, computadores, TikTok, quem mais? Podem falar, é isso. Instagram, né? Facebook, isso. Isso, WhatsApp também, claro. Então, irmãos, tudo isso pode nos atrapalhar e nos atrapalha, vamos ser honestos, na administração e gerenciamento do nosso tempo com qualidade. E precisamos admitir que isso nos atrapalha. Às vezes isso nos traz vícios. A própria navegação na internet, nas redes sociais, se torna vício. Irmãos, eu trabalho em casa e em home office, 95, 96% do tempo. E eu trabalho com internet, com computador, com celular o dia inteiro. Então tem coisas que eu respondo pelo celular, tem outras coisas que eu respondo pelo computador. Eu trabalho com um monte de página, um monte de navegadores, todos abertos. E eu não tenho restrição nenhuma de acesso. Eu acesso o YouTube, eu acesso redes sociais, tudo é liberado. Eu não bato ponto, não tenho limitação nenhuma nesse sentido. Eu posso trabalhar aqui da igreja, como faço algumas coisas, lá de casa, da casa da minha mãe, lá no prédio da empresa, lá longeão, lá em Osasco.
Só que isso gera um grande problema. A disciplina para fazer aquilo que nós devemos fazer, porque a internet, as redes sociais, né, todo esse entretenimento, ele é um grande desafio, principalmente para quem está o dia inteiro, precisa estar o tempo todo conectado, que é o meu caso. E quando o dia está muito corrido, eu nem lembro que existe internet. Mas quando tem uma folguinha, poxa, tem 30 minutos aqui que eu não tenho nada para fazer. Aí você vê um vídeo no YouTube, você olha uma piadinha, e eu gosto de piada, viu, irmãos? Nossa, né? Quem convive, quem está mais de perto, convive comigo, sabe? Eu gosto de uma piadinha. Se tiver um camaradinho aí fazendo uma piada, eu vou assistir 5, 6 vídeos dele assim, na sequência, se eu não me disciplinar. Então eu preciso ter um grande cuidado com isso, porque a navegação acaba prejudicando a nossa produtividade. Então essa navegação, ela pode trazer vícios, mas não só a navegação em si, mas também os jogos que são propostos pela internet. Se fala muito sobre o tigrinho, né? Brincando, etc., mas tigrinho, sites de apostas, e todas essas coisas que nós encontramos aí, isso é muito perigoso. Muito, muito, muito perigoso. Você pode não ter a tendência de ter algum vício de jogo, mas se é uma pessoa que por algum motivo tem essa tendência, gente, isso pode ser a perdição. A pessoa pode perder completamente o controle. Isso. Então eu conheço pessoas que, olha, tem muita dificuldade com isso, com questões de jogos. E tudo é motivo para jogar. Tudo acaba se tornando uma motivação para fazer isso. Ela coloca uma justificativa na sua própria mente e ela acaba fazendo isso. Entendeu? Então, a pessoa, quando vai jogar na Mega Sena, no Tigrinho, alguma outra coisa, geralmente ela procura uma boa motivação. Fala, olha, eu vou jogar aqui, porque se eu ganhar, eu vou ajudar muita gente. Eu vou ajudar minha mãe, meu pai, não sei o quê. É só por isso que eu vou jogar. É mentira. É porque você já está viciado. É por isso que você vai jogar. Eu vou tentar mais uma vez, porque é baratinho. Vou comprar aqui um joguinho aqui na internet, custa só R$5. Não vai estourar meu orçamento. E já pensou se eu ganhar, vir aquele caminhão me entregar um monte de prêmios da minha casa? Eu estou falando de maneira genérica, tá bom? Não estou me referindo a um específico, porque é comum, né? Já pensou? Então, nós procuramos as desculpas para nos motivar a realizar aquilo que, na verdade, vai só sustentar um vício que nós não admitimos. E um cuidado que precisamos ter com a administração do tempo. Quer ver hoje uma coisa que é bem comum, principalmente entre os jovens, por conta da internet, das redes sociais, o acesso à pornografia. Antigamente era difícil. Quando eu era jovenzinho, tinha 20, 15 anos, para você ter acesso a um conteúdo pornográfico, e aqui a gente precisa falar abertamente com os irmãos, precisamos ser sinceros. Aí você tinha que ir lá na banca de jornal, ter a cara de madeira de ir na banca de jornal e comprar uma revista da Playboy ou algo semelhante. Ou então, para quem é jovem e não conhece, eu vou dizer uma coisa que existia antigamente, que era locadora de filmes. Né? E aí, quando você ia numa locadora de filmes, geralmente ele tinha um lugar reservado para esse conteúdo, para maiores de 18 anos. Só que mesmo você, maior de 18 anos, precisa ter muita cara de pau para ir lá, pegar um filme, passar lá, registrar no seu nome que você está levando aquilo para casa. Mas hoje como que funciona?
no celular, na palma da sua mão. Ninguém precisa saber. Estou mentindo? Por favor, se eu estiver enganado, irmão, vocês podem me corrigir. Mas essa é a nossa realidade. Isso causa vício? Sim, muito. Nos prejudica espiritualmente? Demais, porque é pecado. Começa por aí. Nos prejudica fisicamente? Também. Emocionalmente? Sim. Então, assim, dá para separarmos um dia e falarmos só coisas ruins e coisas boas, porque tem muitas coisas boas também. Não é o propósito aqui. O propósito aqui hoje é administrar o tempo da melhor forma possível. Então, o foco é falar mais do que nos atrapalha, tá bom? Mas dava para tirarmos um dia, né, de repente outro dia na escola bíblica dominical, tivemos todo mundo de boa, e batemos um papo assim, bem extenso sobre essas questões. Porque são questões que a igreja não pode se calar, a igreja precisa ser sincera, precisa falar sobre essas coisas. É o nosso dia a dia, a nossa realidade. Então essas coisas nos geram vício. Tudo isso dispara a dopamina na nossa mente, né? A tão falada dopamina, neurotransmissor, conhecido como hormônio do prazer, não é assim que falam? Porque não é muito a minha área, tá bom? Mas isso é de conhecimento, de senso comum, que ela dispara no nosso cérebro comandos que controlam a nossa motivação, as nossas recompensas, o nosso humor, o nosso aprendizado, a nossa atenção, a nossa satisfação. Então, por isso que é bom. Por isso que quando você vê uma piadinha, você acha engraçado. Foi 45 segundos, né? Vou rolar para baixo e ver mais outro. Vou rolar para, né? Percebe que hoje a estratégia da internet, tudo que está relacionado ou que seja semelhante ao vício, dificilmente você vai achar um conteúdo de 40 minutos, 45 minutos. A não ser os cultos mesmo, porque aí não tem como, né? Não tem como ser diferente. Mas a estratégia é geralmente tornar eles cada vez mais úteis. Mais úteis não. Menores. E separarem, né? Para ficar pequenininho, então você vê algo de 1 minuto e meio. Continue vendo no próximo, né? Tem um negócio assim, né? Eu não entendo muito dos nomes, tá bom? Então, para não falar bobagem, e depois os meninos mais jovens vão ficar rindo de mim, né? Que ele sabe direitinho, o que é rios, o que é não sei o quê. Eu não sei a diferença de um para o outro. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, ao invés de colocar um vídeo extenso, aprenda como não sei o quê em 3 passos. Tem mais 3, assiste outro vídeo. Aí você assistiu um porque era pequeno, não ia tomar seu tempo. Quando você vê, você já está no 10º. Tentando a resposta que nunca chega, né? Daquela pergunta que foi proposta, ou aquele ensinamento que foi proposto. Engraçado isso, né? Percebe como nós somos enganados? Irmãos, então essa vida virtual, ela acaba muitas vezes nos separando da nossa realidade. E às vezes nós deixamos de nos relacionar de verdade com pessoas, de carne e osso, tete a tete, de estar em comunhão com os irmãos, de dar um abraço, um beijo, porque para nós não tem mais graça. Nós já estamos viciados em estarmos acompanhados, mas sozinhos. Em de nos relacionar somente à distância. As nossas crianças, hoje, têm dificuldade de interação. Então, assim, o trabalho que nós realizamos hoje, com o projeto de futebol, de reunir crianças para uma atividade física, não, eu prefiro ficar no joguinho. Não quero conversar com ninguém, não. Essa é a nossa realidade. Esse é o nosso desafio. Além de perdermos o nosso tempo com essas coisas,
nós perdemos o nosso tempo na internet também de outra maneira, que também faz parte dessa falta de administração do tempo e do vício que a internet gera, que é cair em golpes. Caímos em golpes porque acreditamos em tudo que nós ouvimos na internet. Eu encontrei aquela promoção do videogame. Essa aqui a promoção tá boa. O videogame novo. O valor não paga nem a fonte. Mas a nossa emoção é tão grande que a razão some, vai embora. E aí eu vou e compro. Se eu tivesse parado e pensado que aquilo não pagaria a embalagem que estão me enviando, supostamente vão enviar aquele produto, eu não teria perdido o meu tempo, e esse tempo aqui também, caindo em um golpe como aquele. Eu sei que alguns golpes são muito bem elaborados e que todos nós estamos sujeitos, mas hoje, o alerta que fica, a maioria dos golpes está vinculado ao uso da internet. Então, se você tem aplicativo de banco, etc., se você faz pagamentos por lá, tome muito cuidado. E vamos pensar aqui, também rapidamente, sobre a mordomia do tempo. Que às vezes nós não percebemos que a mordomia é uma doutrina cristã, bíblica, que apesar de Deus ter criado o Senhor e ser dono de todas as coisas, Ele atribui ao ser humano responsabilidades. E a responsabilidade do ser humano é de zelar, de administrar por tudo aquilo que o Senhor nos dá, nos entrega. E o tempo não fica excluído disto. Nós somos chamados para servir. E devemos ser mordomos em todas as áreas das nossas vidas. Ou seja, no trabalho secular, na igreja, como o nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse em Mateus 20, 28, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a vida em resgate por muitos. Então, irmãos, a administração ou a mordomia do tempo é considerar que nós devemos aproveitar o tempo, porque nós recebemos de Deus essa dádiva, esse presente, para fazermos da melhor forma possível. Essa responsabilidade o Senhor entregou a nós. Então, quando nós pensamos na administração, na mordomia, nós pensamos em tudo. Pensamos no nosso corpo, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, 16 e 17, que fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que nós precisamos cuidar, etc. Tudo bem, isso é mordomia. Também como falar dos nossos talentos, dos dons que nós recebemos de Deus, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 11 ao versículo 18, que diz o texto aí que o Espírito Santo que dá a cada um como ele quer os dons espirituais. E nós somos mordomos desse dom. Mas nós não podemos esquecer o que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 13 e 15. Que a nossa vida é como um vapor. Então, nós não sabemos o tempo que estamos aqui. Por isso, nós somos mordomos e responsáveis por administrar o nosso tempo. Porque o Senhor espera isso de nós. Não é algo que nós fazemos apenas para o nosso benefício próprio. É algo que nós fazemos porque nós recebemos de Deus um chamado, e esse chamado está diretamente vinculado com a maneira que eu administro o meu tempo aqui. Entregar a Deus para que administre o tempo e as coisas que não cabe a nós, que eu não consigo fazer, isso também nós conseguimos perceber, mas temos a responsabilidade de saber aquilo que Deus requer de nós. Então, para concluir, irmãos,
Aproveitar o tempo significa viver com propósito, dedicando nossas ações a Deus e procurando glorificá-lo em tudo. Olha que interessante. Quando nós administramos o nosso tempo da melhor maneira possível, nós também buscamos glorificar a Deus. Então eu sugiro aos irmãos, fazemos alguns exercícios, isso no nosso dia a dia, tá bom? Nós não vamos dividir em classes, porque é o propósito desse mês de janeiro. Mas fica aí esse desafio para nós, dentro desses 3 pontos, algo que nós podemos fazer para ajudar na nossa administração do tempo, para fazermos isso cada vez melhor, para que a nossa administração, nosso gerenciamento do tempo também glorifique a Deus e tenhamos um sentimento no final de cada dia, poxa, esse dia foi produtivo, foi bacana, eu tive dificuldades, etc., mas eu fui disciplinado e consegui, foi bom. Eu acho que isso traz satisfação para nós. Então nós precisamos, primeiro, fazer uma lista de prioridades e organizar o seu tempo. Organize o seu tempo, o que você precisa fazer no dia. Geralmente isso se faz logo no começo, né? Então, acordou, orou, né? Não esquece de orar, tá bom? E faz a administração do seu dia. Poxa, o que eu tenho para fazer hoje? Que são as prioridades? Nossa, isso aqui é difícil, mas é prioridade? Vamos tirar da frente logo. Posso fazer agora? Vamos fazer. Vamos resolver isso. E depois, fiz a lista. Segundo ponto, o que pode me atrapalhar? Em resumo é isso, segundo ponto. Identifique as atividades que estão consumindo o seu tempo sem propósito, para poder eliminá-las. Então, eu identifiquei, isso aqui é muito tempo de internet, é muito tempo conversando, aqui, etc. Enfim, bacana, consegui. Sei o que eu preciso fazer, sei o que eu preciso eliminar. E por último, e não menos importante, dentro do seu planejamento diário, do seu dia a dia, como o nosso objetivo é ter uma vida administrando o tempo com equilíbrio, pensando sempre na nossa saúde emocional, física, espiritual, precisamos também dedicar um tempo diário para a oração, para a leitura bíblica e para servir ao próximo. Que é também coisas que nós não precisamos perguntar para Deus. São coisas que nós não precisamos perguntar para Deus. Nós sabemos que Deus espera isso de nós. Tá bom? Que fiquemos, irmãos, com esse breve estudo. Espero que ajude os irmãos na administração aí desse precioso recurso que é o tempo.